Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. E nós queremos começar já o nosso programa, lembrando que nós vamos ter um momento de oração, nós temos também o momento da pregação da palavra, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer neste dia, não é? Sempre é oportuno na televisão este momento em que você para rezar também, né? Que você para ouvir um pouco da palavra de Deus, no meio de tantos discursos, tantas palavras, né? Tantos pensamentos, formas diferentes, né? De ver o mundo. Também você tem essa oportunidade de ver agora uma forma cristã de ver o mundo. Então nós vamos daqui a pouquinho ouvir, né, a pregação de hoje. Foi a missa no domingo, dia de São Pedro e São Paulo, uma festa que a igreja celebra no dia 29 de junho, né? Mas no Brasil é transferido para o domingo seguinte, para que todos possam participar dessa solenidade, momento em que a igreja celebra a sua apostolicidade, né? A igreja que fundada no alicerce dos apóstolos. Então, São Pedro e São Paulo, essas duas colunas, nós vamos ouvir um pouco mais sobre esta pregação, né? Também temos a mensagem do nosso bispo, Dom Antônio Vilar, e também, além disso, né, queremos mandar um abraço para todos os padres da nossa diocese, também os padres aqui da cidade de Mococa. Deus abençoe a todos. E convidando já a todos também para o aniversário do Padre Roberto, o meu aniversário de ordenação sacerdotal. Celebraremos 11 anos de vida sacerdotal, né? E queremos que você venha almoçar conosco, né? A Cida, que está coordenando o almoço, pediu ao Padre Celso Abreu de Jesus, da Santa Luzia, para que ele pudesse nos emprestar o salão paroquial, né? Então vai ser lá, né? Deus abençoe o Padre Celso, da comunidade Santa Luzia, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, e que então no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, né, vamos ter o almoço a 12:30 lá no salão paroquial do Padre Celso, né? Então, quem quiser participar, tem que pegar o convite aqui na Igreja do Rosário, né? Então, durante as missas, após a missa ou durante o dia, pode passar lá para pegar o seu convite e celebrar conosco esse momento de ação de graças, né? Em que nós partilhamos a alegria do sacerdócio com todos aqueles que desejarem conosco celebrar. Então eu te espero, desde já, fazendo esse convite para todos que queiram estar conosco, porque é Jesus que nós louvamos cada vez que celebramos o dom da vida e ainda mais o dom deste ministério sacerdotal. Então vamos curtir o nosso programa. Hoje também queria que você lembrasse de visitar a nossa página lá no Facebook, a página Questão de Fé. Digita lá, procura, curte, compartilha as mensagens, né? E também temos o nosso canal no YouTube, né? YouTube é o Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. Procure, assista novamente aos programas, né? E partilhe também, né? Mande lá um link para o seu amigo através do WhatsApp, através do próprio Facebook, né? Vamos partilhar, vamos espalhar mais ainda a palavra de Deus. Vamos agora para o nosso momento de oração, vamos rezar o Ângelus, né? Padre Roberto, a irmã, vamos rezar junto com a irmã Lourdes esse momento em que nós pedimos a graça de Deus por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário. E já te convido também para a missa no Santuário do Rosário, na quarta-feira, 19h, a missa da bênção, né? Missa da bênção, dia que você traz objetos para serem abençoados, né? Seja imagem, água, mas também nós abençoamos roupas, abençoamos o remédio, né? A chave de casa, a chave do veículo, nós abençoamos tudo aquilo que você tiver vontade de trazer para ser abençoado, sempre às quartas-feiras, 19h. Na sexta-feira,
missa na Igreja do Rosário, 7 da noite, das 7 às 8, com orações de São Bento, pedindo libertação e proteção espiritual a Deus. E no sábado, missa em latim, 3 da tarde, no rito de São Pio V, e depois 7h30 da noite. E no domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. O padre atende sempre após as missas, tanto na quarta-feira, 9 da noite, né, após a missa das 7, na sexta-feira, às 8 da noite, após a missa das 7, e também na sexta-feira, 5 da tarde, a partir das 5 da tarde. O padre atende também no domingo, após a missa da manhã, atende também domingo após a missa da noite. Então, deseja confessar? Procure-nos após a Santa Missa, né? E lembrando também, né, que nós estamos fazendo a campanha do agasalho, né? Você viu que está muito frio, muitas pessoas não têm cobertor, não têm uma blusa. Você que deseja partilhar aquilo que Deus te deu, né, traga lá uma blusa, um cobertor, né, pode ser usado, pode ser novo. Tem cobertores, a gente sabe, por 30, 40 reais, né, que pode ser comprado para doar, né? Então doe, vai ter uma caixa lá no santuário, né? Você é o nosso convidado para participar desta campanha também, a campanha do agasalho, porque muitos passam muito frio. Curta o nosso canal lá no YouTube, compartilhe, né? Faça também a sua inscrição no canal no YouTube, né? Questão de Fé, e depois também a página no Facebook, tá bom? Também pode curtir e acompanhar a nossa página Santuário do Rosário. E certamente Deus quer falar com você por todos estes meios. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós celebramos na igreja no Brasil, né, o dia de São Pedro e São Paulo. Dia que é celebrado geralmente dia 29, né? 29 de junho. Mas a igreja no Brasil, vendo que é importante que todos possam participar deste momento de devoção, né, a São Pedro e São Paulo, transfere para o domingo, porque é uma solenidade e é missa de preceito. E é o dia de celebrar essas duas colunas da igreja, né? Tão importantes, apóstolos, cada um ao seu modo, de maneiras diferentes, anunciar o Evangelho e conseguiram, né, levar a palavra de Jesus, o ensinamento do Cristo, para muitos que estavam sedentos como ovelhas sem pastor, como Jesus tinha dito, né? E Deus escolhe São Pedro, né, para ser o chefe dos apóstolos. São Pedro era um homem simples, né, rude, semi-analfabeto, mas Jesus viu nele alguma qualidade, né? Alguma qualidade que poderia fazer daquele homem um grande líder. E assim foi.
Pedro, até porque era o mais velho dos apóstolos, né? E os judeus também têm nos mais velhos sempre um respeito muito grande, né? A autoridade dos mais velhos é sempre muito respeitada na sociedade judaica, e outros atributos que Jesus viu em São Pedro, né? Agora, da mesma forma como escolhe um pobre pescador da Galileia, né? Pouco instruído, também escolhe um intelectual como Paulo, né? Foi formado na escola de Gamaliel, nasceu em Tarsis, por isso falava grego, né? Também era judeu, por isso falava hebraico, também tinha cidadania romana, por isso falava latim, né? E Jesus então o escolhe por quê? Usar todos esses dons para o anúncio do evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se é um pescador como Pedro, um homem simples, e também não importa se é um grande, brilhante intelectual que tem muito conhecimento humano. Paulo tinha estudado na escola de Gamaliel, portanto era um rabino, é uma pessoa que entendia muito das escrituras, e isso nós percebemos nas cartas dele, né? Isso tudo para dizer que Deus chama aquele que Ele quer para fazer a sua obra, e Ele quer contar com todos, né? Que tenham um pouco conhecimento, muito conhecimento, isso ou aquilo, não importa. Jesus não discrimina ninguém, não faz acepção de pessoas. A gente vê como que a vida desses dois, né, esteve o tempo inteiro acompanhado de graças, de força, de fé, para poder ter tanta coragem de fazer o que eles fizeram, né? Até o momento de entregar tudo que eram, até a própria vida, né? Tanto que os dois vão morrer em Roma, né? Os caminhos da vida dos dois levarão para Roma, né? Onde serão martirizados. A igreja celebra o martírio, né, de São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, a gente vê como o rei Herodes, né, percebeu que os judeus se alegravam quando perseguia-se os cristãos. Então ele tinha mandado matar Tiago, viu que agradava, mandou prender a Pedro também, né? E a gente vê como que miraculosamente, pela uma intervenção de um anjo, Pedro também é libertado. Já na segunda leitura, Paulo nos deixa um testamento, né, de tudo aquilo que ele foi, que ele fez. Ele diz claramente: olha, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Será que a gente um dia vai poder dizer isso, né? Depois de todas as batalhas da vida, todas as caminhadas, todas as lutas, depois da missão que o Senhor nos dá, a gente vai poder dizer também: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, ou seja, eu completei a minha missão de vida, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, e eu guardei a fé, eu mantive a fé, num mundo tão difícil de manter a fé, tão difícil, as pessoas o tempo inteiro tentando tirar os cristãos da casa do Senhor, né? Tentando tirar do redil de Jesus almas que o encontraram, e ainda mais, né? Tentando não deixar ninguém entrar mais no redil do Senhor, na igreja santa. Por isso que os cristãos têm que ter Paulo e Pedro e Paulo como modelos, modelos a serem seguidos e copiados, porque foram homens corajosos, bravos, e que enfrentaram toda aquela adversidade. Eles estavam no mundo paganizado, no mundo pagão, né? E mesmo assim, não tendo cristãos em lugar nenhum, eles iam aonde não havia cristãos, para que ali, né, anunciando o evangelho, pudesse formar as primeiras comunidades. Mas Paulo então, ele tem consciência de que ele fez tudo aquilo que ele pôde, e ele diz: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Ele sabia que o futuro não seria muito bom para ele não, né? Estou para ser derramado em sacrifício. Ele sabe que os cristãos estão sofrendo perseguição, que os cristãos estão morrendo. Mesmo assim, ele nega Cristo. Ele fala assim: acho que eu vou para casa dormir um pouco, né? Acho que eu vou para casa deitar um pouco lá no meu edredom, né? Não, né? Ele sai, vai ao mundo, enfrenta, até o momento que ele é julgado. Depois ele pede para ser julgado pelo imperador, já que ele tem cidadania romana, comprada pelo pai, né? E ele então vai ser julgado pelo imperador, mas infelizmente será condenado. Ele sabe que passará pelo martírio. Eu já estou para ser derramado em sacrifício, mas eu fiz a minha parte, eu combati o bom combate, eu completei a minha missão, completei minha corrida. Só me resta agora, está reservado para mim agora, a coroa da justiça, que o justo juiz, o Senhor, me dará naquele dia. Portanto, ele sabe que todo o esforço dele, toda a coragem, toda a força que Paulo tinha, vinha de Deus, vinha de Deus.
nas batalhas da vida que ele enfrentou naquela circunstância, na vida dele, né? Sabe que está com Deus. Por isso que a gente nunca deve desanimar, né? Tem que saber também em quem a gente coloca a confiança, ou em quem colocamos a confiança. Nós colocamos a confiança em Deus, e é Ele que nos dá essa coragem para seguir adiante. Paulo tem essa coragem de dizer: eu vou receber a coroa da justiça, ou seja, eu vou receber o prêmio, eu vou receber a vida eterna. Paulo está falando de uma coroa imperecível, já que naquela época havia em Roma as Olimpíadas, né? E eles recebiam aquela coroa de louro, né? Coroa do sucesso, da vitória. Mas Paulo fala que vai receber uma outra coroa, não como aquele que corre nos estádios, mas aquele que venceu as batalhas da vida. Eu vou ser premiado. E por que Paulo tem tanta certeza? Porque ele sabe que ele fez uma entrega total, ele viveu uma vida santa, ele viveu uma vida para Deus. E ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor esteve do meu lado todos os tempos, e é Ele que me dá força, Ele que fez com que a mensagem fosse anunciada integralmente por mim e ouvida pelas nações. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, né? Apóstolo dos pagãos. Ora, no mundo neopaganizado como hoje, estamos precisando de muitos Pedros, né? E muitos Paulos. Com esta coragem, com essa determinação e com essa fé, mesmo perseguido, humilhado, mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele conta, né? Olha, uma vez eu fui chicoteado 40-1, eu fui quase afogado, fui assaltado, né? Ele conta todos os tormentos que ele teve durante a caminhada, né? No apostolado dele, e ele diz ainda: mas o Senhor me libertará de todo mal. E a gente fica: mas como, né? Sendo degolado em Roma, Deus está me livrando de todo o mal? Sim, porque ele entende que o grande mal não é só o mal que os homens podem fazer no mundo, mas o mal que o demônio pode fazer. O que adianta, Jesus tinha dito, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ou então ele dizia, né? Tenham medo antes daquele que pode matar a alma do que o corpo. De modo que Paulo sabe, ele me salvará para o seu reino celeste. Agora ele diz de forma bem clara, né? O Senhor me salvará para o reino celeste. É isso que nós devemos pensar quando a gente olha para o mundo. Tem tanta gente preocupada só com os próprios sonhos. Eu quero nesta vida, eu quero passar no vestibular, eu quero depois me formar, depois eu quero um trabalho, depois eu quero comprar uma casa, depois da casa eu quero casar, depois do casar eu quero ter filhos, depois dos filhos eu quero ter netos, depois eu quero uma casa na praia para descansar. E assim os planos humanos vão sempre sendo no sentido do bem pessoal, daquilo que eu quero. Mas o que será que Deus quer para nós? O que será que Deus quer na sua vida, na minha vida? O que Ele quer? E o que nós podemos fazer para mudar o mundo? Paulo mudou o mundo, sim ou não? A gente olha para todas as pregações dele, o Novo Testamento quase inteiro de cartas de São Paulo, pôde deixar uma mensagem, a mensagem foi por mim pregada integralmente, diz Paulo. E ele sabe então que ele fez tudo, ele completou a corrida, e ele pôde manter a fé no mundo pagão. E a pergunta é: nós também estamos cumprindo nossa missão, de cristãos? Deixando que Deus faça em nós a vontade dEle e permitindo que muitos conheçam a verdade de Deus para que também aconteça na vida de todos? Ele me salvará para o seu reino celeste. De maneira muito clara, Paulo está falando que crê na vida eterna. Podem tirar desta vida, mas não da vida eterna. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Paulo continua glorificando a Deus, embora a perseguição seja grande. Coragem, sim ou não? Já pensou se, enquanto a gente estivesse rezando na igreja, tivesse cercado aqui de soldados com baioneta, esperando, cada um de nós saímos daqui, para ser preso ou para ser morto, fuzilado? Olha que não seria fácil, Será que a gente estaria aqui? Ou estaria lá em casa assistindo o Fantástico, Onde estaríamos? Será que a gente teria coragem de mostrar a cara e dizer: Jesus Cristo é o Senhor? Ele teve, e Pedro também. É por isso que eles foram escolhidos para serem os apóstolos, pilares, colunas da igreja. E Pedro, embora seja um homem simples, ele é o chefe dos apóstolos. Por isso que sempre ele dá resposta. Quando a gente ouve no Evangelho, Jesus faz uma pergunta, quem responde? Pedro, responde por todos. Parece que todos que meio que respeitavam muito Pedro já. Hoje Jesus está em Cesareia de Filipe,
uma região próspera, né? Uma região em que as pessoas estão vivendo bem, o comércio floresce, né? As pessoas estão muito bem de vidas. Será que elas precisam de Deus? Será que elas sabem quem é Deus? Jesus pergunta para os discípulos: olha, quem dizem os homens aqui que eu sou? Quem eu sou para esse povo? Né? Sabe que a resposta até surpreendeu o próprio Cristo, porque eles disseram assim: uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha morrido, né, há pouco tempo, degolado, né? Mas veja que São João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, né? Não dava tempo de morrer e reencarnar em Jesus, né? Mas uns diziam que é João Batista que voltou, outros diziam que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Por essa resposta a gente vê que parece que tinham Jesus assim na mais alta conta. Hein? Olha, comparar Jesus com Elias, que para o judeu, né, é um grande profeta, Jeremias, né, ou qualquer um dos grandes profetas. Apesar de terem Jesus na mais alta conta, ainda não sabiam quem era Jesus, porque Jesus era muito mais do que esses maiores profetas. Hein? Era muito mais. Quem era Jesus? Por isso que Jesus agora, ao saber o que andam falando dele para ir por fora, agora ele quer saber dos de dentro, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Já sei que os de fora não sabem muito bem quem eu sou, mas e vocês, sabem? Quem sou eu? Aí Pedro, então, toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante, a confissão de fé de Pedro, ou a profissão de fé de Pedro. E aí Jesus imediatamente responde a ele: olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Primeira coisa, né? É Simão, filho de Jonas. O nome de Pedro era Simão. Agora Jesus vai dar um outro nome para ele, porque o nome atribuído sempre também dá um significado à missão daquela pessoa. Por isso eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem, né, a teologia protestante diz que quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estaria falando, né, daquela declaração de Pedro, que, quem é você? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, em cima da fé de Pedro, seria a pedra sobre a qual se edificaria a igreja. Mas como a gente sabe que a heresia é sempre uma parte da verdade, então esta é de fato uma parte da verdade. Mas e a outra parte? A outra parte é que Petros e Petra, que são as palavras utilizadas no grego, que foi escrito em grego no Novo Testamento, né? Aqui o Evangelho de Mateus. Então, a gente lembra não só do vocábulo, como foi escrito no texto, mas também como era dito na língua de Jesus. Né? Na língua de Jesus, como é que diz Pedro? Kefas. E como diz pedra? Kefas. Né? De modo que Jesus teria dito: tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Está identificando Simão como a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja. Embora o próprio Pedro depois escreve uma carta dizendo que Jesus é a pedra. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ora, embora a gente saiba que Jesus seja a pedra fundamental, nós sabemos também que ele quis fazer de Pedro a pedra visível. Ele partiria para o Pai, e Pedro continuaria a missão de Cristo, assim como os demais apóstolos. Então Jesus tem coragem de dizer: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus quer um líder forte, que tenha a assistência do Espírito Santo, para que quando disser a verdade, seja uma verdade que liberta, uma verdade que conduz para a salvação. Agora, se Pedro errar, ou se o Papa erra, ele leva milhões com ele para o erro, sim ou não? Milhões, ou até mais, porque temos aí as gerações todas de cristãos. Agora, a infalibilidade do Papa, decretada pelo Concílio Vaticano I, ela não significa dizer que o Papa tem a impecabilidade. O Papa não é impecável, ele peca, é ser humano, pode errar em diversos momentos. Quando a igreja diz que o Papa é infalível, a infalibilidade papal está ligada à doutrina da fé. Quando o Papa diz ex cátedra uma verdade, aí aquilo lá não pode mais ser questionado. Quando ele declara, que é um dogma, ou que é uma verdade ex cátedra. Agora, se o Papa dissesse
alguma coisa que contrariasse os dogmas da igreja, o cristão seguiria? Por exemplo, né? Imagina que o Papa chega na janelinha na quarta-feira que vem, na catequese, né? E vai dizer assim: olha, gente, Maria não é mãe de Deus não, viu? A gente estava enganado, né? Estava enganado. Nós vamos acreditar nele ou na doutrina perene da igreja, né? A igreja discutiu isso 400 anos. E no concílio de Éfeso, em 431, a igreja decretou: Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Portanto, há 1.600 anos atrás. De modo que nenhum papa poderá dizer o contrário, né? Nenhum papa poderá dizer algo contrário ao dogma da Eucaristia, aos dogmas marianos ou qualquer outro dogma. Por quê? Porque na mesma hora em que diz isso, o São Roberto Bellarmino, né, dizia que se um papa disser uma heresia, ele deixa imediatamente de ser cristão e, portanto, imediatamente de ser papa, né? Não pode governar a igreja. Por isso que o papa é o guardião da verdade. A igreja diz que hoje é o dia de São Pedro, né? Por isso que a coleta da missa é para mandar para Roma, sempre, né? Nesse dia, porque é um dia em que nós agradecemos a Cristo, porque nos deu Pedro como chefe da igreja e os seus sucessores como os papas, né, que permanecem. Hoje, o Papa Francisco. Mas Jesus vai um pouco mais além quando ele diz assim: eu te darei a chave do reino dos céus, né? Veja que ele não falou no plural, né? Eu vos darei. Ele falou no singular: eu te darei, Pedro, a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra está ligado no céu, que desligar está desligado. Portanto, o poder da chave de ligar, desligar, está na mão de Pedro, está na mão do Papa. Por isso que o Papa pode hoje pegar o Evangelho para iluminar as realidades que a gente vive em diferentes épocas. Sim ou não? A gente vai ver o que a gente está vivendo, passando, do ponto de vista econômico, político, jurídico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico, enfim, olhar para o mundo e permitir que o Evangelho ilumine essas realidades. Mas, no entanto, né, ele poderá fazer um estudo desse, poderá dar opiniões, né, mas ele não vai mexer com nenhum dogma, né, porque já foi, então, refletido por demais, e os concílios já estabeleceram quais são as verdades da fé. Que hoje, então, celebrando São Pedro e São Paulo, a gente os tenha como intercessores. Para quê? Para que a gente tenha a coragem que eles têm, né, de combater esse bom combate da vida, de caminhar com fé, com coragem, com ânimo, porque embora a gente saiba que há muitas perseguições, como Pedro e Paulo foram perseguidos, mas há também a grande vitória final. Eu completei a corrida, guardei a fé e vou receber a coroa da justiça. Para dizer isso, realmente tem que ter uma vida muito santa, né? Eu vou receber a salvação, eu vou para a glória eterna, eu vou, ele diz muito claramente depois, ele me salvará para o seu reino. Beleza, né? Se ele pode dizer isso, nós podemos, sim ou não? Podemos, sim ou não? Paulo é só um homem. Paulo não é Deus, Paulo é um homem, mas ele tem coragem de dizer: eu vou para a glória celestial, tá? Ele diz por quê? Porque ele sabe que está fazendo o melhor que ele pode, tá? Então vamos ser o melhor que nós podemos também. O melhor marido, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor funcionário, a melhor esposa, né? O melhor filho, a melhor filha, o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor vizinho, né? Nós estamos fazendo tudo hoje pelos nossos pais. Estamos fazendo os nossos pais felizes ou infelizes? Estamos deixando a mãe triste ou alegre? O pai aterrorizado com o que fazemos ou alegres e realizados, né? Como é que nós estamos deixando as pessoas que vivem conosco? A esposa, o esposo, enfim. Fazer o nosso melhor dia a dia, porque o mundo passa rápido, né? O mundo aqui é rapidinho, né? Mas depois temos que prestar contas ao Senhor. E aí, como Paulo, a gente vai dizer: Senhor, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu completei minha missão, e eu mantive a fé, eu guardei a fé. Dá-me, Senhor, a coroa da justiça. E é esta fé que a gente deve manter, a exemplo de São Paulo e de São Pedro. Morrer em Roma, Pedro crucificado de ponta cabeça. No século XX foi descoberto o túmulo, né? Já diziam que estava ali em Roma, na colina do Vaticano, né? Foi descoberto ali na Basílica de São Pedro, o túmulo de São Pedro, que era visitado já desde o primeiro século, né?
primeiro século, já se tem notícia de relatos de pessoas que faziam peregrinações a partir da morte de Pedro no ano 64. Pedro morreu em 64, né? Entre 64 e 67. Mas, e Paulo? Paulo também, né? Foi descoberto no século XX o túmulo dele, lá na Basílica de São Paulo, extramuros, né? E é justamente lá que também se fazia grandes romarias, porque os cristãos sempre souberam valorizar os seus grandes mártires e santos. Deus nos ajude a viver uma vida de santidade como Pedro e São Paulo. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora é o momento de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Madenox, uma empresa, né, de alto padrão aqui em Mococa, que produz móveis planejados, tanto móveis para casa, móveis para a sala, para a cozinha, móveis para até o banheiro, né? Também tem alguns móveis, móveis para o seu closet, né? Enfim, vários tipos de móveis, escrivaninhas, armários, estantes, tudo para valorizar o seu lugar e você poder fazer um aproveitamento maior do espaço na sua casa. Móveis para escritórios, móveis também para lojas, né? E também móveis para bancos. Madenox, você fala lá com o nosso amigo Flavinho, nosso amigo Eduardo, e você peça desconto a eles, né? Peça um pequeno desconto e eles vão, de fato, fazer um bom trabalho, um trabalho de primeira classe, para que você se torne um cliente satisfeito. Ligue lá na Madenox, pergunta lá quanto ficaria uma mesa que você queria fazer, deste tamanho, né? Umas cadeiras, uma escrivaninha. Faça um orçamento, diga que você assiste aqui o nosso programa Questão de Fé. E também queremos lembrar que você pode também ligar para a R-Vídeo Produções se você vai fazer um evento, vai querer filmar um aniversário, um casamento, tá? Chame o Robson, R-Vídeo Produções, faça um material de qualidade para ter guardado, né, reservado ali a sua memória, a memória daquele acontecimento que é importante para a sua vida. Vai ter uma formatura? Chame o Robson para filmar e fotografar, né? Tenha com você material de muito boa qualidade, muito bem trabalhado, né? Tanto na produção como também na pós-produção das imagens. Procure R-Vídeo Produções. E agora é o momento, é a hora da participação do nosso Bispo Dom Vilar. Eu sei que você já fica esperando esse momento. O nosso Bispo sempre tem uma palavra de carinho, uma palavra de Deus para dizer para nós de Mococa e de toda a região onde chega a imagem da TV direta, né? E hoje vai falar para nós um pouquinho, né, Dom Vilar, sobre o 12º domingo do tempo comum, que fala um pouco sobre o medo também, né? Exato, o 12º domingo do tempo comum fala sobre a realidade do medo na nossa vida, na nossa missão, que esta luz da palavra nos oriente. Um grande abraço a todos os que nos acompanham pela TV direta, todo o povo de Mococa e região. Hoje vamos refletir sobre o tema do 12º domingo do tempo comum. O tema hoje é o medo. Deus chama e envia pessoas para realizar o seu plano de salvação.
Este domingo destaca as dificuldades que os discípulos encontram e o amor de Deus que não os abandona. Em Jeremias capítulo 20, versículos 10 e seguintes, nós vemos o drama vivido pelo profeta, a perseguição, a solidão, o abandono, mas ele põe a sua confiança em Deus. Do medo que ele sente quando diz: "Vê, Senhor, que eu não sei falar, sou ainda menino." E o Senhor que lhe diz: "Para onde eu te enviar, irás, e o que eu te mandar, falarás. Não tenhas medo, pois eu estarei contigo para te livrar." Acolhendo a ordem do Senhor, Jeremias vai a Jerusalém e pronuncia um discurso violento no templo. Acusa as autoridades, desmascara as suas trapaças e prediz a destruição do templo de Jerusalém. A reação foi imediata. Foi preso, sem comunicação, numa cruel prisão. Considerado um profeta da desgraça, sentiu-se repudiado pelo povo e abandonado até mesmo pela própria família. No livro das Lamentações de Jeremias, nós vemos ali desabafos em que o profeta expõe a sua amargura. Mesmo assim, o profeta Jeremias confia em Deus, confia no seu poder, na sua justiça e no seu amor, que anuncia com coerência e fidelidade. Ele sabe que Deus nunca abandona quem procura testemunhá-lo com coragem e com verdade. Na carta aos Romanos, o capítulo 5, dos versículos 12 e seguintes, São Paulo afirma que para a salvação o essencial não é cumprir a lei de Moisés, mas acolher a oferta de salvação que Deus faz a todos por Jesus. E o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 e seguintes, o sermão apostólico mostra Jesus que instrui os apóstolos ao enviá-los em missão. O tema central é a afirmação: "Não tenhais medo", que ele repete por 3 vezes. E aponta 3 pedidos de medo que eles poderão ter. Primeiro, medo do fracasso. Jesus garante: apesar das provocações e dificuldades, a sua mensagem se difundirá e transformará o mundo. Segundo, o medo da morte. Maus tratos ou até a própria morte. Jesus afirma que não é decisiva a morte física, mas sim perder a vida definitiva. E o terceiro medo, medo pela sobrevivência. Por causa da perseguição, Jesus convida os discípulos a terem confiança na divina providência. Jesus explica a solicitude de Deus com 2 imagens: os pássaros de que Deus cuida e os cabelos que Deus conta. Se Deus cuida dos pássaros, tanto mais dos discípulos do seu Filho. Não tenhais medo dos homens, tende confiança em Deus. O medo ainda nos acompanha. Nós temos medo, sim. A pessoa se tranca dentro do seu pequeno mundo, cada vez mais se isola da sociedade. Quantos sinais de medo temos em nossos dias? Por medo, levanta muros protetores cada vez mais altos, criam-se condomínios mais fechados e seguros, como se isso resolvesse o problema do mundo, o problema do medo. Medo da doença, medo do desemprego. Qual o nosso maior medo? Cada um pode dizer. O medo é um grande impedimento. Ao anúncio do Evangelho e à sincera profissão da fé, por medo de serem criticados ou desprezados, muitos deixam de anunciar as maravilhas do reino de Deus. Por medo ou vergonha, muitos se omitem diante dos critérios da moda sobre amor, sobre família, sobre sexo e casamento, sobre matrimônio e divórcio, sobre vida e aborto,
sobre educação e liberdade, sobre dinheiro e direitos humanos. E quando os princípios da moral cristã são taxados de antiquados, ficam assustados, confusos, desorientados. Será que vale a pena continuar remando contra a maré? É por medo ou vergonha? E aí se calar? Para esses, Jesus adverte: quem me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus de hoje convida-nos, portanto, a fazer a descoberta desse Deus que tem um coração cheio de ternura, de bondade, de solicitude. Se nos entregarmos confiadamente nas mãos desse Deus que é Pai, que nos dá confiança e proteção, desse Deus que é a verdadeira mãe, que nos dá amor e nos pega no colo, quando temos dificuldade em caminhar, não teremos qualquer receio de enfrentar as pessoas humanas. E Deus nos garante: não tenhais medo, eu venci o mundo, nos diz Jesus. E com Jesus também nós venceremos. Que esta mensagem nos faça encorajar-nos, tornar-nos realmente discípulos missionários, intrépidos, para anunciar Jesus por palavras e, sobretudo, pelas nossas atitudes de otimismo e de alegria. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer você que nos acompanhou com carinho, com amor, que tem assistido sempre aos nossos programas. Deus possa abençoar sua casa e sua família. Estamos aqui na nossa Capela do Santíssimo Sacramento e eu te convido a rezar conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aos seus pés para rezar. Rezar começando com louvor. Te louvamos, te adoramos e bendizemos. E te agradecemos, Senhor, porque tem estado conosco, tem estendido as suas mãos, tem abençoado muito este filho, esta filha. E nós queremos ser gratos, observar, enxergar todos os milagres que dia após dia, nos pequenos detalhes da vida, o Senhor tem realizado para cada um de nós. Jesus, nós precisamos sempre de Ti, sempre mais do Teu amor, do Teu cuidado, das Tuas bênçãos. Abençoa a nossa vida, abençoa este filho que está assistindo, esta filha. O Senhor sabe o que ele tem passado, sabe o que tem vivido. O Senhor conhece os corações e as necessidades de cada um. Vem, Senhor, em auxílio deste filho que acompanha, desta filha. Vem santificar esses corações, trazer calma, paz, tranquilidade, certeza de que o Senhor está no controle de tudo e de que podemos, de fato, Senhor, vencer muitas batalhas segurando em sua mão. Abençoai e protegei este filho, esta filha, sua casa e sua família, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José. Amém. E eu te convido agora a pegar o seu copo com água, a sua garrafa com água, para receber a bênção, que é um sacramental e pode ser dado à distância. O Padre abençoa aqui e abençoa a sua água aí. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos, que dela fazem uso. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado, nos acompanhado. Toda terça-feira, 5:50 da tarde, aqui na TV Direta, com reprise na quarta-feira pela manhã. E também você pode assistir no YouTube, logo depois, algum tempo depois, o nosso produtor coloca lá para que também fique disponível e você possa acompanhar.
Até a próxima semana, espero você, mande suas perguntas, estamos aqui para rezar. Mande também o seu pedido de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.